Seja bem-vindo ao Conexão Educação. Eu sou o professor Lucas Bastos e hoje, com o material da professora Leia, eu vou apresentar para vocês o princípio da igualdade, conteúdo de matemática para sexto e sétimo ano. Podemos dizer que uma igualdade acontece quando duas operações ou quantidades são iguais entre si, ou seja, quando uma e outra têm o mesmo número de unidades. Utilizamos o símbolo da igualdade, que é o igual, são esses dois tracinhos aí, para representar essa relação. Veja alguns exemplos. Então, como você pode ver aqui no primeiro exemplo, nós temos que 2 mais 5 é igual a 7. E 5 mais 2 também é igual a 7. Ou seja, essa igualdade ocorre porque nós temos a mesma operação com as mesmas parcelas. Isso resulta numa mesma soma, no mesmo resultado da adição. Então, eu tenho que 7 igual a 7, validando a minha igualdade. No segundo caso, a gente vai ter 1 mais 4, que dá 5, e 3 mais 2, que também dá 5. Ou seja, eu também tenho uma adição aqui, em ambos os casos, só que agora com parcelas diferentes. Porém, o resultado é o mesmo, e o que nos interessa aqui é o resultado. No terceiro caso, eu vou ter 9 menos 6, que dá 3, e 1 mais 2, que também dá 3. Então, mesmo quando eu trabalho com operações diferentes, a igualdade ela pode se manter desde que os resultados sejam iguais. Então, o que a gente vai estar focando aqui com a igualdade são os resultados. Quanto aos princípios de equivalência, eles são bastante úteis na resolução de equações, que são aquelas sentenças matemáticas que têm uma incógnita, uma variável. E aí a gente vai fazer uso de dois princípios, que é o princípio aditivo e o princípio multiplicativo. O princípio aditivo, e aí ele vale tanto para a adição quanto para a subtração, porque uma é a operação inversa da outra, ele me garante que, dado uma igualdade, onde eu tenho A igual a B, se eu somar ou subtrair uma parcela em um dos membros da igualdade, né, que a igualdade ela é dividida em dois membros, eu preciso fazer da mesma forma no outro membro. Ou seja, se eu somar um valor no primeiro membro, eu preciso somar o mesmo valor no segundo. Se eu subtrair um valor no primeiro membro, eu preciso subtrair o mesmo valor no segundo. Tá? Ele precisa dessa equiparação entre os membros da igualdade. Ou seja, adicionando o mesmo número a ambos os membros de uma igualdade, obtemos uma nova igualdade. Certo? Quanto ao princípio multiplicativo, eu também parto da ideia de uma igualdade entre dois termos, né? No caso A igual a B, e ele diz que se eu multiplicar o A por um valor, eu tenho que multiplicar o B pelo mesmo valor. Ou seja, se eu multiplicar um membro da igualdade por um valor, eu tenho que multiplicar o outro membro da igualdade pelo mesmo valor, para manter a igualdade verdadeira. Certo? E aí o que acontece? No caso do princípio multiplicativo, ele vale também para a divisão, ou seja, se eu dividir um membro por um valor, eu tenho que dividir o outro membro pelo mesmo valor, certo? A multiplicação e a divisão atuam aí no princípio multiplicativo, pois também são operações inversas. Exemplificando o princípio aditivo, eu tenho aí a bolinha amarela como sendo a minha incógnita, mais 8 igual a 12. Então, se eu somar 5 unidades em ambos os membros, eu passo a ter bolinha amarela mais 8 mais 5 igual a 12 mais 5. E aí eu tenho que a bolinha amarela mais 13 igual a 17. A igualdade permanece, ok? O que eu fiz aí foi só modificar os valores que estavam sendo representados, tendo feito uma adição em ambos os membros. Já no princípio multiplicativo, eu tenho aí a bolinha verde mais 8 igual a 12. Se multiplicarmos por duas unidades ambos os membros da igualdade, temos que a bolinha verde mais 8 vezes 2 é igual a 12 vezes 2. E aí eu tenho 2 vezes a bolinha verde mais 16 é igual a 24. Então, nesse caso, é importante você observar que, como eu tinha dois elementos no primeiro membro da minha igualdade, eu tenho que multiplicar todos eles. É a bolinha verde mais 8 vezes 2. Ok? As duas parcelas da soma que eu tinha estão sendo multiplicadas. Aí você faz a distributiva. Bolinha verde vezes 2 dá 2 vezes bolinha verde. 8 vezes 2 dá 16. A partir da igualdade entre os números, podemos estabelecer as seguintes propriedades. E a propriedade que a gente vai trabalhar aqui é a propriedade reflexiva
da igualdade, ou seja, todo número é igual a si mesmo. Então eu tenho aí A igual a A. E aí nisso eu garanto que 3 igual a 3, 7 igual a 7, 23 igual a 23. Por que eu estou pensando na propriedade reflexiva? Porque eu garanto que numa igualdade, o primeiro membro é igual ao segundo membro, independente da forma que eles estão escritos. Ok? O valor do termo desconhecido da equação do primeiro grau, a variável, a incógnita, o termo desconhecido. Para encontrar o valor do termo desconhecido na igualdade matemática, geralmente aplicamos as operações inversas. Para a adição, aplicamos a subtração. Para a subtração, aplicamos a adição. Para a multiplicação, aplicamos a divisão e vice-versa. Isso aqui refere-se ao que a gente chama de método prático. É uma forma mais simples de trabalhar o princípio aditivo e o princípio multiplicativo, certo? A gente vai ver daqui a pouquinho. Exemplificando o valor do termo desconhecido. Então, aqui eu vou aplicar justamente o método prático que eu acabei de falar, certo? A gente vai aplicar o princípio aditivo e multiplicativo, mas de uma maneira talvez um pouco mais rápida, economizando um pouquinho de tempo, certo? Então, olha só, eu vou ter aqui esse mais 21, eu vou passar ele do primeiro para o segundo membro da minha igualdade, eu vou jogar ele para o outro lado. Como ele é uma adição, ele vai passar como uma subtração, ele vai inverter a operação. E aí eu vou ter 73 menos 21. E aí vai ficar 52. O mesmo eu faço aqui, ó. Esse mais 12, eu passo ele para o outro lado e ele vai como menos 12. Então fica 36 menos 12. 36 menos 12 dá 24. Ok? No caso da subtração, eu tenho menos 16, eu jogo ele para o outro lado, ele vai como mais 16. Então fica 36 mais 16, que vai dar 52. Nesse caso, eu passo menos 9 para o outro lado, e aí ele vai como mais 9. Eu tenho 34 mais 9 igual a 43. Então, quando a gente trabalha com adição e subtração na equação, que seria essa representaçãozinha aqui, são equações, tá? Eu vou trabalhar esse método prático sempre invertendo as operações. Se no primeiro membro eu estava somando, para o segundo membro vai subtrair. Se no primeiro membro estava subtraindo, no segundo membro vai somar. E o mesmo vale para multiplicação e divisão. Se eu tinha uma multiplicação no primeiro membro, para o segundo membro vai como divisão. Se eu tenho uma divisão no primeiro membro, para o segundo membro vai como uma multiplicação. Vejamos aqui, ó. O vezes 9, quando eu jogar ele para o outro lado, ele vai dividir. Então vai ficar 81 dividido por 9, que dá 9. Esse vezes 5 eu jogo para o outro lado dividindo. Vai ficar 25 dividido por 5, que dá 5. No caso da divisão, eu tenho divisão por 6. Quando eu jogar para o outro lado, vai multiplicar. Vai ficar 24 vezes 6. 24 vezes 6 dá 144. A divisão por 7, quando eu jogar para o outro lado, vai virar uma multiplicação. Então, 32 vezes 7, que aí vai dar 224. Ok? Então, é assim que a gente aplica o método prático, tanto do princípio multiplicativo como do princípio aditivo. Vamos fazer alguns exercícios agora para poder trabalhar bem essa parte, ok? A primeira coisa que a gente vai fazer então é escrever cada sentença abaixo usando a linguagem matemática. Aqui eu vou entender como é que eu converto o texto em expressões matemáticas, certo? A soma de 10, soma é uma operação, é a operação de adição. Então eu vou fazer a soma de 10 com 5. Então 10 com 5 são as parcelas, 10 e 5. Isso aqui vai ser igual, justamente o que ele está me dizendo aqui, a 15. Então está bem discriminado todos os elementos da minha sentença matemática, ok? É muito importante você saber converter texto em linguagem matemática, tá? A cada ano que passar, você vai trabalhar com questões um pouco mais complexas nesse nível, né, de conversão de texto para expressões matemáticas. Então é importante você ficar atento aos termos técnicos, às nomenclaturas, às observações que o professor fizer em sala de aula, tá? Esteja sempre atento a isso. Observe como o professor lê o texto e como é que ele converte aquele texto em expressão.
É muito importante que você crie essa relação o quanto antes para ganhar tempo e facilitar a sua vida nesse processo. Item B, 25, número 25, é maior que, e é o símbolo de maior que, esse símbolo onde ele está aberto para a esquerda e fechado para a direita, que 8. Que 8. No caso, item C, 5 é menor que esse símbolo onde ele está fechado para a esquerda e aberto para a direita, 9. Ok? Então aqui só conversão matemática. Questão 2. Das sentenças abaixo, assinale quais são verdadeiras. Então ele quer que eu julgue cada sentença para verificar se é verdade ou não o que está descrito aí, certo? No item A nós temos 85 mais 5, que dá 90, e 10 vezes 9, que dá 90. E ele está falando que 90 é igual a 90. Verdadeiro. 7 mais 2 vezes 5. Observe bem que nessa expressão eu estou trabalhando com operações diferentes. Então eu preciso ter alguns critérios na hora de resolver isso. Primeira coisa que eu observo na expressão matemática é se tem parênteses, colchetes ou chaves. Tá? Se tiver alguns desses, eu vou resolver primeiro os parênteses, depois colchetes, depois chaves. Não tendo, eu observo somente as operações. Tá? Quais as operações que eu resolvo primeiro? Radiciação e potenciação. Não tem radiciação nem potenciação aí. Aí eu desço um degrau. Eu vou para multiplicação e divisão. Eu não tenho divisão, mas eu tenho multiplicação. Então eu faço 2 vezes 5 primeiro. Vai ficar então 7 mais 10, que é igual a 10 mais 7. Observe que eu tenho as mesmas parcelas em ordem diferente, mas ambas em uma adição. A propriedade comutativa da adição me garante que, trocando a ordem das parcelas, eu não altero a soma. Então, eu posso garantir que essas duas são iguais. Item C diz 4 é maior que 8. O símbolo maior que não é o adequado. O adequado seria o menor que. Isso aqui está errado. Então, não marco o item C. Da mesma forma, 25 é menor do que 3. Falso. 25 é maior do que 3. Então, também não marco o item D. Questão 3 diz: determine o valor de cada elemento desconhecido nas igualdades a seguir, de forma que se tornem verdadeiras. Então aqui ele está aplicando o princípio de equação, tá? Eu vou passar o 34 para o outro lado, vou ter que triângulo é igual a 60 menos 34, ou seja, triângulo é 26. Aqui, 3 vezes, quando eu passar para o outro lado, vai dividir. Então, bolinha é igual a 150 dividido por 3, ou seja, bolinha é igual a 50. Nesse caso aqui, eu vou fazer duas trocas ao mesmo tempo. Né? Vou fazer uma troca dupla. Eu vou primeiro pegar esse menos retângulo e jogar para o outro lado, e vou pegar esse 10 e jogar para o outro lado. Observa que o 10 não tem sinal. Professor, se ele não tem sinal, ele é positivo ou negativo. O primeiro termo da expressão, ele não precisa apresentar sinal se ele for positivo, tá? Então aqui equivale a mais 10. Então quando eu passar para o outro lado, ele vai como menos 10. Então eu vou ter 17 menos 10 é igual a menos retângulo, ficaria mais retângulo. Como ele é o primeiro termo da expressão, ele não precisa apresentar sinal. Ok? E aí eu vou ter que 7 é igual a retângulo. Se 7 é igual a retângulo, a propriedade reflexiva da igualdade me garante que retângulo é igual a 7. Ora, se 7 é igual a retângulo é igual a 7. Eu gosto de dizer que a igualdade ela vale para os dois lados, tanto lendo da esquerda para a direita, como lendo da direita para a esquerda. E a propriedade reflexiva justamente me garante isso de uma forma escrita. Questão 4. Veja a sequência das balanças equilibradas abaixo e determine o valor do peso de cada fruta. Se você observar aqui no primeiro exemplo, eu tenho 3 peras igual a 45. Se 3 peras, e aí eu vou desenhar aqui a perinha, que vai ficar bem feinha, porque eu não sei desenhar. 3 peras igual a 45, então a pera
é igual a 45 dividido por 3. Então, a pera é igual a 15. Eu já boto aqui que a pera é igual a 15. No caso do morango, eu vou olhar para a segunda balança, que eu tenho 2 morangos, que parece um rabanete, mais uma pera, é igual a 25. Aqui a gente considera que as frutas iguais têm pesos iguais, certo? Então, pera vale 15. Eu vou ter então que 2 morangos mais 15 igual a 25. Quando eu passar o 15 para o outro lado, eu vou ter 2 morangos igual a 25 menos 15, ou seja, 2 morangos iguais a 10. Isso quer dizer, então, que um moranguinho é igual a 10 dividido por 2, ou seja, o peso do morango é 5. Como ele não colocou unidade de medida, a gente deixa sem unidade de medida. Bom? Então, morango igual a 5. Questão 5 diz: a balança seguinte está em equilíbrio e as caixas rosa têm a mesma massa. Qual o peso de cada caixa rosa? Olha só. Na prática, a gente vai fazer o quê? 4 caixinhas rosas mais um pezinho de 5 gramas é igual a 3 caixinhas rosas mais 3 pezinhos de 5 gramas. Vou fazer uma troca dupla. Eu vou jogar o mais 5 para o outro lado e os 3 quadradinhos para cá. Vai ficar então 4 quadrados menos 3 quadrados igual a 3 vezes 5, que dá 15, menos 5. 4 quadrados menos 3 quadrados dá 1 quadrado. Professor, eu preciso escrever 1 quadrado? Não. Você pode escrever apenas quadrado. Tá? 15 menos 5, 10. Então, quadradinho vale 10. Mas olha só, nesse tipo de questão dá para a gente usar de alguns artifícios. O princípio aditivo me garante que eu posso somar coisas em cada membro da igualdade e manter a igualdade. Mas também vale para a subtração. Então, se eu retirar uma caixinha daqui, basta eu retirar uma caixinha daqui. Se eu retirar uma caixinha daqui, basta eu retirar uma caixinha daqui. Se eu retirar uma caixinha daqui, basta eu retirar uma caixinha daqui. E o mesmo vale para os pezinhos. Se eu tiro um pezinho daqui, eu tiro um pezinho igual daqui. Ou seja, uma caixinha rosa é igual a 2 pesos de 5, então uma caixinha rosa igual a 10. Ok? São duas formas de fazer a questão. Se a gente tem um amparo visual da imagem, a gente pode recorrer à imagem, claro. Tá? Não fica longe da nossa prática. Mas o interessante aqui é que você também saiba representar essa situação na forma matemática. Tá? Questão 6 diz: a balança a seguir está em equilíbrio e cada garrafa tem a mesma massa. Qual o peso de cada garrafa? Então, olha só. No primeiro prato da balança eu tenho 7 garrafas, que eu vou chamar de 7G. E um pezinho de 2 kg. Na segunda balança eu tenho 2 garrafas, que eu vou chamar de 2G. E eu tenho 3 pesos de 2 kg. Se eu tenho 3 pesos de 2 kg, eu tenho 6 kg ao todo. Fazendo uma dupla troca de novo, passo 2 para cá, passo 2G para cá. Eu vou ter que 7G menos 2G é igual a 6 menos 2. Ou seja, 7 menos 2 dá 5. Então, 5G é igual a 4. G é igual a 4 dividido por 5. 4 dividido por 5 não dá. Então, eu boto 0, boto um zerinho aqui. 40 dividido por 5 dá 8. 8 vezes 5 dá 40. Não sobra resto, encerrou a divisão. E então, a garrafa pesa 0,8 quilos. Ok? Próxima questão. Questão de desafio para a gente encerrar a aula, então. João comprou um par de meias e um par de sapatos. O par de sapatos custou o triplo do par de meias. Se o total gasto foi de R$ 120,
quanto custou o par de meias. Ora, vamos chamar o par de meias de M. E vamos chamar o par de sapatos de S. O par de sapato custou o triplo do par de meias, mas eu sei que o total da compra foi R$120. Então eu sei que par de meias mais par de sapatos foi R$120. E ele me disse que o par de sapatos custou o triplo, ou seja, 3 vezes o par de meia. Certo? Para que ele me deu essa informação? Para eu poder substituir valores. Se eu sei que o par de sapato custa 3 vezes o par de meias, então onde tem sapatos aqui na primeira expressão, eu vou substituir por 3M. Então vai ficar par de meias mais 3 vezes pares de meias, ou 3 pares de meias, faz, é igual a 120. Isso quer dizer que um par de meias mais 3 pares de meias são 4 pares de meias. Dá igual a R$120. Passando 4 dividindo, eu tenho que 120 dividido por 4, ou seja, o par de meias custou R$30. Então, como ele quer saber justamente quanto custou o par de meias, eu digo que o par de meias custou R$30. E é isso. Encerramos a explicação e as questões de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Tá? Fiquem atentos, tirem suas dúvidas se for possível e estudem. Esse momento que a gente está vivendo é muito necessário que vocês tomem a iniciativa do estudo de vocês. Ok? Então, foi um prazer estar com vocês hoje e até a próxima. Tchau, tchau.